Tenho uma amiga de infância que sempre vinha jantar em casa. Na mesa, meu pai brincou dizendo: Van Van, que tal casar com meu filho? Assim você não precisa vir correndo todo dia. Eu estava prestes a criticar meu pai por ser sonhador quando a campainha tocou. Na porta, uma fila de homens de preto. O mordomo, à frente, fez uma reverência de 90 graus. Senhorita, o bilionário me enviou para buscá-la. O projeto de dezenas de bilhões que a senhorita investiu precisa da sua assinatura. Olhando para o copo que caiu da mão do meu pai, e para o pedaço de carne vermelha tremendo na mão da minha mãe, senti que, nesses 20 anos, talvez tenhamos alimentado algo incrível. Meu nome é Gians, um cara comum. Se há algo que não é tão comum assim, é que tenho uma amiga de infância, e essa amiga não é normal. Ela se chama Lin Van Van. Mora em frente à minha casa. Desde que me lembro, ela está grudada na nossa mesa de jantar. Inabalável, 3 refeições por dia, sem perder uma. Quando criança, a desculpa era: a comida da mãe de Zizi é melhor que a da minha mãe. Quando cresceu, a desculpa virou: tio e tia, meus pais viajaram de novo, não tem ninguém em casa para cozinhar. 20 anos assim, chuva ou sol. Até meu cachorro, quando a vê, já empurra o próprio pote de ração para o canto, com medo de que ela nem a ração deixe em paz. Meus pais já a tratam como meia filha. Sempre sorrindo, colocam mais um par de talheres. Vem, Van Van. Come este pedaço de costela bem grande, olha como você está magra. Minha mãe, a senhora Zhang Weifan, sempre a olha com olhos de mãe amorosa. Meu pai, o camarada Jian Jiango, depois de tomar 2 copinhos de bebida, costuma bater no meu ombro e suspirar: filho, olha como Van Van é boa. Quem se casar com ela no futuro terá sorte. Eu só quero dizer, a sorte de vocês, a comida é minha. Hoje, mais um sábado comum. O pôr do sol entra pela janela, banhando nossa velha mesa de madeira, usada há mais de 10 anos, com um tom dourado e quente. Sobre a mesa, 4 pratos e uma sopa. Carne de porco vermelha, asas de frango com cola, tomate com ovos, verduras com alho, e uma panela de sopa de costela com milho. Meu pai, o camarada Jian Jiango, acabou de abrir uma garrafa de New Lanchan, encheu um copo para si, e tomou um gole satisfeito. Que delícia, a comida da sua mãe é mesmo a melhor. Minha mãe revirou os olhos para ele. Só você é doce na boca, e o lugar de honra na mesa está ocupado pela camarada Lin Van Van. Ela está com uma asa de frango na mão esquerda, um pedaço de carne de porco assada na direita, e a boca cheia. Respondeu distraidamente: a comida que a tia faz é a melhor do mundo. Olhando para aquela boquinha brilhante de óleo, não consegui me conter. Lin Van Van, você foi um fantasma faminto na vida passada? Coma mais devagar. Ninguém vai roubar de você. Ela engoliu a carne e me deu um olhar fulminante. Com as bochechas ainda cheias, mete-te na tua vida. Se não comer aquela costela grande no teu prato, vai ser minha. E com isso, esticou os pauzinhos em direção ao meu prato. Fui rápido, afastei o prato de uma vez. Sonha. Minha mãe deixou especialmente para mim. Pão duro, quem vem comer de graça não tem direito de falar. Nós dois nos provocamos diariamente, meus pais ao lado assistem rindo, com uma expressão de quem vê um casal jovem flertando. Chega, Zézi, seja mais gentil com a Van Van. Meu pai falou. Ele parece estar de ótimo humor hoje, e bebeu mais um copo. Com as bochechas vermelhas, ele olhou para Lin Van Van que estava comendo de cabeça baixa e de repente sorriu como uma raposa astuta. Van Van? Tio, o que foi? Lin Van Van levantou a cabeça, ainda com uma folha de verdura na boca. Meu pai soltou uma surpresa. Veja, você vem jantar aqui todos os dias, é como se fosse da família. Tio quer conversar com você sobre uma coisa. Tio, fale. Por que não? Você se casa com o nosso Xiaozi? Engasguei e cuspi a sopa. Ainda bem que virei a cabeça a tempo, senão esta refeição estaria arruinada. Minha mãe também ficou surpresa. Então ela riu e deu um tapa no meu pai. Seu velho, depois de umas bebidas já começa a falar besteira. O rostinho branco de Lin Van Van, a olhos vistos, ficou vermelho num instante. Como uma maçã madura, ela baixou a cabeça e apertou a barra da roupa. Ficou um bom tempo sem dizer nada. Meu pai ainda estava animado. Isso não é besteira. Olha, se a Van Van se casar conosco, já não precisa de andar para cá e para lá todos os dias. Mais prático. E a nossa família ganha mais uma filha. Unir as famílias, que maravilha. Quanto mais falava, mais achava sua ideia genial. Parecia-lhe uma jogada de gênio. Zi, o que achas? Ele atirou-me a pergunta. Olhei para Lin Van Van, que estava de cabeça baixa, quase a enfiar a cara na tigela de arroz. Depois olhei para o meu pai, com o seu olhar cheio de expectativa. O instinto de sobrevivência fez-me
entrar em modo de provocação. Pai, deixa-te disso. Limpei a garganta e comecei a analisar com toda a seriedade qual é a situação da nossa família. Eu, um simples universitário, com uma mesada de 2.000 yuans por mês. Um reformado que era serralheiro, disse eu, apontando para ele. E a Lin Vanvan, não sabes quanto ela come. Ela sozinha vale por 2 de nós. Até a carne de porco está cara, e a tua carne também vai aumentar. Estás a querer levar a nossa família à falência, no sentido oposto ao de uma vida próspera. Assim que terminei, o ar à mesa congelou instantaneamente. O sorriso do meu pai petrificou-se. A minha mãe queria rir, mas não ousava, com o rosto vermelho de conter o riso. A Lin Vanvan ergueu a cabeça lentamente, com um olhar cheio de rancor, como se estivesse a olhar para um vilão sem coração que a tinha abandonado. Jianzi. Os lábios dela tremiam, como se tivesse sofrido uma enorme injustiça. Eu ia dizer que estava só a pensar na saúde financeira da nossa família, quando uma campainha clara quebrou o maldito embaraço. Ding-dong, ding-dong. Quem será, a esta hora? A minha mãe levantou-se. Vou eu abrir. Saí rapidamente da mesa. Se ficasse mais um minuto, seria morto pelos olhares da Lin Vanvan. Arrastei os chinelos, cambaleei até a porta e espreitei pelo olho mágico. Uau, que coisa! À porta estava uma fila de pessoas. O primeiro era um homem de meia idade, vestido com um fato preto feito à mão, cabelo brilhante e impecável. Luvas brancas nas mãos, expressão séria como quem vai a um banquete de estado. Atrás dele, 4 seguranças musculados, todos com 1,90 metros de altura, óculos escuros. Peitos tão largos que pareciam capazes de matar um boi com um soco. Aquele cenário. Pensei que fosse uma equipe de filmagem a rodar O Padrinho no nosso bairro. Hesitei. Mas abri a porta uma fresta. Procuram alguém? O homem de fato à frente inclinou-se ligeiramente. Com uma voz firme e magnética, como um mordomo inglês de filme. Por favor, a senhorita Lin Vanvan está aqui. Fiquei surpreso. Procuram a Lin Vanvan? A casa dela não é mesmo em frente? Virei-me e gritei para dentro. Lin Vanvan, alguém te procura. Ela respondeu. Levantou-se da mesa e, enquanto limpava a boca, veio em direção à porta. Os meus pais também espreitavam, curiosos. Quando a Lin Vanvan apareceu à porta, a seriedade no rosto do mordomo de fato dissolveu-se instantaneamente, substituída por uma reverência extrema. Ele fez uma vênia de 90 graus e disse em voz alta. Senhorita, finalmente encontramo-la. Eu e os meus pais ficamos estupefactos. Senhorita. Aquele tratamento soava tão alta sociedade. A Lin Vanvan, ao ver aquele cenário, ficou pálida e puxou o mordomo de lado, baixando a voz. Com um tom de repreensão. Mordomo Wang, não te disse para não vires aqui procurar-me? O homem chamado Mordomo Wang endireitou-se, com uma expressão de aflição e mágoa. Senhorita, também não queria. Mas já faz um mês que está fora de experienciar a vida. O patrão está muito preocupado com a sua saúde. Com medo que esteja desnutrida. Experienciar a vida? Desnutrida? Olhei para a mesa. Para o brilhante porco estufado, e depois para o rosto visivelmente mais redondo da Lin Vanvan. Isto chama-se desnutrição? Então a nossa família inteira já devia estar a morrer à fome, com cara de caveira. O mordomo Wang continuou seu relatório. E, senhorita, o patrão pediu-me para lhe lembrar. Ele limpou a garganta. Num tom de quem faz um relatório de trabalho, aquele pequeno projeto de que falou, de investir umas centenas de milhares de milhões na Europa. Para comprar algumas marcas de luxo, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade. Só falta a sua assinatura. Silêncio absoluto. Senti o meu cérebro como um computador invadido por um vírus. Totalmente em pane. Centenas de milhares de milhões. Pequeno projeto. Virei-me lentamente, quadro a quadro. Vi o copo de licor no lanchan do meu pai cair no chão com um estrondo, partindo-se em 8 pedaços. Vi a minha mãe, que acabará de pegar num pedaço de... Vi meu rosto oleoso enquanto eu, atônito, observava aquela que estava sem jeito. Tentando calar o mordomo Wang, Lin Vanvan, a mesma que há 20 anos usava camisetas de R$ 9 com frete grátis. Vinha na minha casa para comer de graça, e comia mais que todo mundo, a garota da família Lin. Que ele me desse em casamento para economizar dinheiro na nossa casa. Meu pai? Pai dela é o homem mais rico do mundo? Minha visão de mundo foi completamente virada do avesso naquele instante, e depois pisoteada no chão. Esfregada repetidamente, e na minha cabeça só restavam algumas palavras em loop. Puta merda, puta merda, puta merda. Meu pai, camarada Jian Jiango, um materialista convicto. Naquele momento estava de boca aberta, com o olhar vazio, como se tivesse saído do corpo. Minha mãe, senhora Zhang Weifan, segurava o peito,
ofegante. Parecia que a qualquer momento teria uma crise de pressão alta, e eu, como o homem mais jovem e forte desta família, me saí um pouco melhor, mas senti minhas pernas ficarem moles. Me segurei no batente da porta para não desabar de joelhos ali mesmo. Ela sussurrou com o mordomo Wang. Já disse que isso é coisa pequena, não precisa ter pressa. Senhorita, para a senhora pode ser pequeno, mas para o grupo empresarial, isso diz respeito ao planejamento estratégico da próxima década. O mordomo Wang estava visivelmente angustiado. Ai, já entendi. Volte primeiro, eu volto sozinha mais tarde. Lin Vanvan acenou com a mão, impaciente. O mordomo Wang fez uma expressão de bebê está triste. Mas bebê não conta. Mas o patrão deu uma ordem firme. Hoje preciso trazer a senhora de volta. Ele disse que se a senhora não voltar para casa, ele vai desligar a internet. Do mundo inteiro, até a senhora aparecer. Eu. Meu pai, minha mãe, caramba. Só pude exclamar caramba. Então é assim a simplicidade luxuosa dos ricos? Por qualquer coisinha desligam a internet do mundo. O Elon Musk é parente de vocês? Lin Vanvan finalmente não teve jeito. Ela suspirou, virou-se e mostrou um sorriso. Mais feio que choro. Tio, tia. Gians, é que, ela ficou repetindo, é que um tempão. Sem conseguir dizer nada. Foi minha mãe quem se recuperou primeiro. Ela apontou trêmula para o mordomo Wang. Mordomo Og, é esse. Este senhor é. E, ele é o mordomo da minha casa. Lin Vanvan disse baixinho. Sua casa? Não são só seus pais. Meu pai também recuperou a voz. Mas soava meio distante. O rosto de Lin Vanvan ficou ainda mais vermelho. Ela baixou a cabeça. Com a voz fina como um mosquito. É que, meus pais são meus assistentes pessoais. Bum, mais uma bomba. Senti como se a tampa do meu crânio tivesse sido arrancada. Aquele tio Lin que todo dia andava de moto elétrica velha, usava uniforme de segurança, vinha cumprimentar a gente de cabeça baixa e dizia, irmão Jean, bebeu de novo. Aquela tia Lin do cabelo ondulado que no mercado conseguia passar meia hora regateando por 1 centavo, são os assistentes pessoais dela. Então, minha família por 20 anos esteve morando ao lado da filha do homem mais rico do mundo. E da equipe de assistentes pessoais de alto nível do homem mais rico, e ainda aceitávamos de coração leve que a filha do homem mais rico viesse comer de graça. Toda vez que meus pais colocavam mais comida para Lin Vanvan e diziam come mais, que você está magra. A expressão complicada e de boca fechada do tio e da tia Lin ao lado. Antes eu achava que era emoção, agora percebo que era a maior dificuldade em segurar o riso. A filha deles come em casa vagio importado e caviar de alto mar. Meu pai já começou a obra. O objetivo é esculpir um palácio de Versalhes dentro do nosso apartamento de 60 metros quadrados. É que, tio, tia, desculpa. Não quis enganar vocês. Lin Vanvan quase chorou. Eu só queria viver uma vida normal. Adoro demais o clima da casa de vocês. Minha mãe abriu a boca, quis dizer algo, mas no final só soltou um longo suspiro. Meu pai, em silêncio, se abaixou e começou a catar um por um os cacos de vidro no chão. Aquela figura se afastou com elegância em direção a Gians, e que acabará de descobrir a verdade. O mordomo Wang percebeu que o clima estava estranho, e meu pai pigarreou, tentando amenizar a situação. Senhor Jian, senhora Jian, pequeno senhor Jian. Por favor, não interpretem mal. A senhorita é totalmente sincera com todos vocês, e o patrão sempre foi grato a cada um. Agradeço pelos anos de cuidado com a senhorita. Dizendo isso, ela tirou do bolso um envelope bem grosso. Isto é uma pequena lembrança do patrão. É uma humilde mostra de respeito. Por favor, aceitem. Com as 2 mãos, ela estendeu o envelope para meu pai. Meu pai olhou para o envelope, com as mãos tremendo como se tivesse Parkinson, sem ousar pegar. Minha mãe também balançou as mãos repetidamente. Não, mordomo Wang. Não podemos aceitar isso. Cuidamos de Vanvan não por dinheiro. De dentro, ela tirou uma pilha de documentos. Entregou-os ao meu pai. Estes são presentes do patrão para vocês. Uma cobertura duplex de 360 metros quadrados no topo do Tianyuefu, localizada no centro nobre da cidade. Com jardim suspenso e piscina. A escritura já está pronta, registrada. Em nome do pequeno Sr. Jian. Além disso, há um vale retirada de um Rolls-Royce Phantom. E um cartão Black Card sem limite de gastos. O patrão disse que isso é só uma entrada. Desde que o pequeno Sr. Jian pare de importunar Nossa Senhorita, haverá recompensas ainda mais generosas no futuro. A voz do mordomo Wang era calma,
mas cada palavra era como um martelo pesado, golpeando meu coração. Parar de importunar, recompensas generosas. Naquele instante, entendi tudo. Aos olhos do homem mais rico, eu era apenas um garoto pobre, sem noção, tentando subir na vida. Eles estavam aqui para me esfregar dinheiro na cara e me mandar embora. O rosto do meu pai instantaneamente ficou roxo como fígado de porco. O que você quer dizer com isso? Ele tremia de raiva. Nossa família é pobre, mas temos dignidade. Tratamos Van Van como nossa própria filha. E você ousa nos insultar assim? Pai, eu o interrompi. Eu podia sentir que o orgulho do meu pai estava sendo pisoteado como nunca antes. Lin Van Van também se irritou e gritou para o mordomo Wang. Mordomo Wang, o que você está dizendo? Quem mandou você fazer isso? Meu pai entendeu algo errado? O mordomo Wang manteve seu sorriso profissional. Senhorita, eu só estou cumprindo ordens. Cumprindo ordens, que belo cumprimento de ordens. Olhei para tudo aquilo. E de repente deixei de ficar tenso. Na verdade, até queria rir. Respirei fundo. E peguei a pilha de documentos das mãos do meu pai, que estava paralisado. O mordomo Wang lançou um olhar de desprezo. Como se dissesse, viu? Pobre sempre é pobre. Diante do dinheiro, qualquer dignidade é falsa. Esse futuro sogro, o homem mais rico que nunca tinha visto. Ei, Sr. Lin, o homem mais rico, realmente está sendo generoso. Coloquei os documentos de volta no envelope. Então, sob o olhar chocado de todos, tirei meu celular e abri a calculadora. Meus pais ficaram confusos, Lin Van Van confusa, o mordomo Wang e os seguranças. Atrás dele também ficaram confusos. Devem estar pensando, esse garoto vai calcular. Quanto vale tudo isso e depois desmaiar de emoção? Ignorei o olhar deles. Meus dedos voavam pela tela, e eu murmurava, 3 refeições por dia. Custo de uma refeição por pessoa, 60 yuans por dia. 365 dias por ano. Dá 21.900 yuans. Lin Van Van começou a vir comer aqui aos 3 anos, agora tem 23. Total de 20 anos. 20 anos são 438 mil yuans. Bem, isso é só o custo da comida. Levantei a cabeça e olhei para o mordomo Wang, que já estava petrificado. Preciso considerar a inflação? Não sou especialista, vou calcular juros compostos de forma simples. 5% ao ano não é muito, certo? Em 20 anos, o principal mais juros dá cerca de 1,16 milhão de yuans. Essas pessoas, não quero mais falar delas. Só quero dizer, meu rei-rei agora, meu rei-rei agora, meu rei-rei agora, meu rei-rei agora, meu rei-rei agora. Em 20 anos. Principal mais juros, cerca de 1,16 milhão. Além disso, a indenização por danos morais, custos de investimento emocional, e meus pais. Honorários de trabalho consistentes por 20 anos. São coisas difíceis de dizer, mas tenho que dar uma explicação. Além disso, por causa dela, ainda não namorei até hoje. Todo mundo pensa que a gente é um casal. Isso não conta como um atraso na minha juventude? A compensação pelos anos perdidos tem que ser incluída. Enquanto falava, apertava furiosamente as teclas da calculadora. No final, cheguei a um número. Virei a tela do celular para o mordomo Wang. Com expressão séria e tão firme, mordomo Wang. Volte e diga ao seu patrão, não queremos casa, carro nem cartão. É só acertarem a conta da comida destes 20 anos. Podem ignorar os centavos. Vamos dar um número redondo. Fiz uma pausa e disse o valor. Calculado cuidadosamente por mim, 50 milhões. Depois de pagar. Estamos quites. Daqui em diante, ele segue o caminho dele, e nós comemos o nosso porco assado. Silêncio total. Um silêncio de morte. Dava para ouvir um alfinete cair. O rosto do mordomo Wang, sempre tão inexpressivo, agora exibia uma expressão colorida. Alternava entre verde e pálido. Como se fosse uma tinturaria. Passou grande parte da vida nos negócios, resolvendo inúmeros problemas para o patrão. Mas essa jogada ultrapassou completamente a compreensão dele. Pequeno senhor Jian. Os lábios dele tremiam. Demorou um bom tempo para recuperar a voz. O que o senhor quer dizer com isso? O significado é muito claro. Balancei o celular, com a maior naturalidade. Pagamento na entrega. Estamos quites. Vocês pagam a conta da comida, e eu encerro a dívida emocional com o Lin Van Van. É um acordo justo, não é? Justo. O mordomo Wang cambaleou, quase caindo. Os seguranças atrás dele rapidamente o ampararam. Mordomo Wang, o senhor está bem? Eu. Estou bem. Ele acenou com a mão, respirou fundo. Como se tentasse se acalmar. Olhou para mim novamente. A expressão no rosto dele parecia perguntar,
Isso é brincadeira? Com todo sério, eu disse, nestes 20 anos, nossa família economizou, passou por dificuldades, e deu o melhor de si para Lin Vanvan. Meus pais nem gastavam a aposentadoria, compravam carne só para ela comer. O que nós demos? Foram sentimentos, foi dedicação. Quanto mais eu falava, mais me exaltava. Como se eu fosse o maior injustiçado. Agora, vocês vêm com um não vamos mais incomodar, jogam um dinheiro para nos dispensar. Desde quando o mundo é tão barato? Deixem-me dizer uma coisa, sentimentos não têm preço. Mas, mudei o tom, a comida tem preço. 50 milhões. Nem um centavo a menos. Aceitamos o WeChat Pay, Alipay, transferência bancária. Cheques não, demoram muito para compensar. Esse meu discurso apaixonado, com uma lógica impecável, deixou todo mundo ali mudo. Meus pais já tinham saído do choque, e agora me olhavam com uma expressão de meu filho ficou maluco. Lin Vanvan, por sua vez, tinha passado da tristeza de ser insultada para um estado de choque e mudez diante da minha loucura. Ela me olhava, com os olhos vermelhos, queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Finalmente, ela bateu o pé e gritou para mim, Gians, seu canalha. Depois disso, ela se virou e saiu correndo. Senhorita, o mordomo Wang se desesperou e ordenou aos seguranças, rápido, sigam a senhorita. 2 seguranças correram atrás dela. No local, só restaram o mordomo Wang, outros 2 seguranças, e nossa bagunçada família de 3. O mordomo Wang me olhou, sua expressão já não podia ser descrita apenas como complexa. Era uma distorção que misturava absurdo, admiração e uma enorme dor de cabeça. Pequeno senhor Jian. Ele pareceu querer dizer algo, mas no fim tudo se transformou num suspiro. Este assunto, vou relatar fielmente ao patrão. Ele colocou o envelope, com os documentos da casa e as chaves do carro, no aparador perto da porta. Estas coisas, por favor, guarde-as por enquanto. Quanto ao que o senhor disse sobre a conta da comida, depois de consultar o velho senhor, direi algo. Ao terminar, ele fez uma reverência para nós novamente. Então, levando os que restaram, saiu apressadamente. A porta foi fechada. O mundo finalmente ficou em silêncio. Soltei um longo suspiro, sentindo como se tivesse vencido uma batalha difícil. Minhas pernas fraquejaram e desabei no chão. Filho, você está bem? Minha mãe veio correndo me amparar. Você ficou assustado? Por que pediu dinheiro pela comida? Meu pai também me olhava preocupado. Apoiei-me contra a parede, dei um sorriso amargo. Pai, mãe, se eu não dissesse isso, o que mais poderia fazer? Olhei para eles. Falei com seriedade. Ela é a pessoa mais rica do mundo. E nós? Somos pessoas comuns. Aos olhos dela, não somos diferentes das formigas na calçada. Se ela usasse dinheiro para nos expulsar, para nos afastar da Vanvan, se aceitássemos, aí sim seríamos os interesseiros que só querem a fortuna dela, e jamais levantaríamos a cabeça diante da Vanvan. Se recusássemos e os expulsássemos com arrogância, eles pensariam que estamos fingindo desinteresse para conseguir algo maior. De um jeito ou de outro, estaríamos errados. Por isso, só me restava sair do roteiro. Peguei o envelope em cima do sapateiro. Pesei na mão. Pedir dinheiro pela comida dele pareceu absurdo. Idiota, mas foi justamente esse absurdo que quebrou as expectativas dele. Ele achou que eu era um aproveitador ganancioso. E aí comecei a calcular os custos do arroz e do óleo com toda seriedade. Esse contraste fez com que ele ficasse curioso sobre mim, em vez de simplesmente me desprezar ou odiar. Ele pensou, que tipo de figura esquisita é esse garoto? O que ele quer, afinal? Quando ele começou a refletir, deixamos de ser formigas que ele podia esmagar. Ganhamos direito a negociar. Meu pai e minha mãe ficaram atônitos. Depois de um tempo, meu pai murmurou, parece que faz sentido. Minha mãe, com carinho, passou a mão na minha cabeça. Que sacrifício, meu filho. Eu sorri, não foi sacrifício, só foi constrangedor. Só de lembrar de mim com a calculadora na mão, falando um monte de bobagens com cara séria. Meus pés já começam a se contorcer de vergonha. Do outro lado, dentro de uma limusine Rolls-Royce alongada, Lin Vanvan estava sentada num canto, de olhos vermelhos, sem dizer uma palavra. O mordomo Wang estava sentado à sua frente. Estava a falar ao telefone com um telemóvel encriptado. Do outro lado da linha, ouvia-se a voz imponente de um homem. Então, como está? O assunto está resolvido? O mordomo Wang limpou o suor frio da testa. Respondeu respeitosamente, patrão, houve um pequeno contratempo. Contratempo? Que contratempo? O miúdo achou que o dinheiro era pouco? A voz do homem ficou fria. Não, não é isso.
O mordomo Wang organizou as palavras, e com dificuldade, disse, ele. Ele não quis o dinheiro. Oh, tem algum brio. Então o que é que ele quer? Ações da minha empresa? Ou quer ser meu genro perfeito? Havia um tom de sarcasmo na voz do homem. O mordomo Wang respirou fundo e, com uma voz de quem enfrenta a morte, disse. Ele pegou numa calculadora e fez umas contas. Contas? Sim, ele calculou os 20 anos que a menina passou na casa deles. O custo das refeições. Do outro lado do telefone, houve silêncio. Um silêncio que durou meio minuto, tanto que o mordomo Wang pensou que a chamada tinha caído. Está. Patrão, ainda está aí. Ele estava a ouvir. Do telefone, ouviu-se a voz de uma mulher, que parecia estar a conter o riso. O seu patrão está a questionar a vida. O mordomo Wang conseguia ouvir claramente uma respiração ofegante do outro lado. E o som de um copo a ser esmagado. Ele, quanto é que calculou? A voz do magnata parecia saída entre dentes cerrados. Ele disse. Considerando a inflação, danos morais, danos pela juventude perdida. E ignorando os centavos, fica em 50 milhões. Não. Do outro lado, a mulher que estivera a conter o riso. Finalmente não se aguentou e soltou uma gargalhada. Laolin, anda a ver. Já foi tratado como se estivesse a pedir comida de graça, e ainda quer que lhe pague as refeições. 50 milhões, estou a morrer de rir. Lin Vani não ligou ao riso da esposa. Ficou em silêncio por muito tempo, tanto que o mordomo Wang achou que ele ia dar ordens para me afogar no rio. Por fim, do telefone veio a sua voz grave, com um toque de diversão. Interessante. Como se chama o rapaz? Jianzi. Jianzi, repetiu Lin Vani o nome. Dá a ele. Ah, o mordomo Wang animou-se. Eu disse. Dá-lhe 50 milhões. A voz de Lin Vani não admitia contestação. Quero ver. Que truques este miúdo que ousa pedir-me dinheiro para refeições vai inventar depois de receber o dinheiro? No dia seguinte, acordei com uma batida apressada na porta. Tinha o cabelo todo desgrenhado. Fui abrir a porta ainda cheio de sono, pensando que era Lin Vani a vir tomar o pequeno almoço. Mas a porta estava. O mesmo mordomo Wang do dia anterior, só que hoje parecia ainda mais impecável do que ontem. E até nos olhos trazia um brilho de curiosidade de quem vê um animal raro. Senhor Jian. Bom dia, ele fez uma ligeira vênia. Bom dia. Bocejei. Diga, por ordem do meu patrão. Vim trazer-lhe algo. Enquanto falava, virou-se. Vi atrás dele 2 seguranças a carregar um cofre enorme. O que é isto? Fiquei atordoado. O que pediu? O pagamento das refeições, disse o mordomo Wang com toda a seriedade. Ontem foi só um desabafo. Para quebrar o gelo, quem diria que eles iam levar a sério? E mais, quem é que paga refeições com um cofre? Mordomo Wang. O mordomo Wang manteve-se sério. Bateu palmas, e os 2 seguranças, com um esforço, carregaram o cofre da altura de uma pessoa para dentro e colocaram-no pesadamente no centro da sala de estar. O chão tremeu com o impacto. Os meus pais, ao ouvirem o barulho, saíram do quarto e ficaram boquiabertos ao ver aquela cena. Isto é, Senhor Jian. Senhora Jian, isto é o que é devido à vossa família. O mordomo Wang, enquanto falava, tirou uma chave do bolso, inseriu-a no cofre e digitou a senha. Com um clique, a porta do cofre abriu-se. Um brilho dourado ofuscante quase cegou os meus olhos. Um cofre cheio de barras de ouro, arrumadas ordenadamente como tijolos. Aqui está, de acordo com o preço internacional do ouro. O equivalente a 50 milhões de yuans em ouro, explicou o mordomo Wang. O patrão disse que dinheiro vivo ocupa muito espaço, o ouro é mais prático. Prático? Chamas a isto prático? Nem tenho onde guardar isto. Olhei para aquele cofre, repleto de ouro reluzente, senti a minha respiração parar. Os meus pais, então, desabaram no sofá, com uma expressão de quem sou, onde estou, como é que a minha casa tem de repente uma mina de ouro. O mordomo Wang pareceu muito satisfeito com a nossa reação. Fechou o cofre e entregou-me a chave. Senhor Jian. Negócio concluído. Conforme o combinado, espero que daqui em diante não tenha mais qualquer relação com a nossa menina. As suas palavras foram como um balde de água fria que apagou instantaneamente o desejo que eu tinha sentido. Ao ver as barras de ouro, olhei para ele, e depois, para aquele cofre enorme. Percebi, esta porcaria não é o pagamento de refeições. É dinheiro para acabar comigo, e com um toque de humilhação. Lin Vani está a dizer-me. Miúdo, pagaste o teu preço, eu paguei. Agora, pega no teu dinheiro e some daqui.
O fogo dentro de mim acendeu-se de imediato. Não aceitei a ofensa. Apenas soltei um sorriso irônico. Mordomo Wang, não se enganou? Eu falei no pagamento das refeições dos últimos 20 anos. Não falei do futuro. Disse devagar. O mordomo Wang ficou perplexo. Senhor Jian, o que quer dizer? Está a tentar voltar atrás? Arrepender-se? Não, 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 aceno com a mão, quero dizer. Esses 50 milhões são apenas para liquidar as contas do passado. A partir de hoje, se Lin Vanvan vier à minha casa para comer uma refeição, terá que ser cobrado à parte. Eu olho para a expressão cada vez mais rígida do mordomo Wang e deliberadamente prolongo a minha voz. Afinal, depois dessa confusão que vocês fizeram, o padrão da comida na minha casa também tem que melhorar, certo? Antes era comida caseira. A partir de agora, tem que ser padrão Michelin 3 estrelas. Uma refeição. Cobrar uns 100 ou 200 mil não é exagero, certo? O mordomo Wang me olha. A boca abre e fecha e abre, e no final ele consegue dizer: você é um sem-vergonha. Obrigado pelo elogio, sorrio levemente. Comparado ao seu patrão, ainda estou muito longe. Nesse momento, meu celular toca. Pego e vejo que é Lin Vanvan ligando. Atendo e coloco no viva voz. Do outro lado da linha, vem a voz dela, quase chorando. Jians, e você aceitou o dinheiro do meu pai? Aceitei, sim, admito abertamente. Uma caixa cheia de barras de ouro. Estava preocupado onde colocar. Você, seu idiota! Ela grita furiosa. Não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Por dinheiro. Você desiste dos nossos 20 anos de afeto. Afeto? Que afeto? Finjo surpresa. Entre nós, além da amizade de comida. Há mais alguma coisa? Do outro lado, Lin Vanvan está tão furiosa que não consegue falar. Só consigo ouvir sua respiração ofegante. Consigo imaginar como ela deve estar pulando de raiva agora. Mas eu preciso fazer isso. Quero que o pai dela, pensem que sou um mesquinho que só pensa em dinheiro e lucro. Só assim, eles vão baixar a guarda. Só assim poderei descobrir a verdadeira razão pela qual Lin Vanvan fugiu de casa e veio se esconder na minha casa para experimentar a vida. O mordomo Wang disse que era para evitar um casamento arranjado nos negócios, mas sempre senti que não era tão simples. Bom, se não tem mais nada, vou desligar, digo preguiçosamente. Preciso estudar como transformar essas barras de ouro em dinheiro e depois comprar uma casa grande. Casar com uma garota rica e bonita e chegar ao topo da vida. Jianzi, você espera. Eu te odeio. O telefone é desligado com força. Eu desligo o celular, olho para o mordomo Wang de rosto pálido e dou de ombros. Viu? O problema está resolvido. Agora ela me odeia. Certamente não vai mais me incomodar. O mordomo Wang me encara fixamente, como se tentasse ver uma flor no meu rosto. Mas ele bufa. Tomara. Ele não diz mais nada. Vira-se e vai embora. Ao chegar à porta, ele para novamente, vira-se e me olha profundamente. Senhor Jian. Meu patrão pediu para lhe dar um recado. Ele disse: jovem, o caminho ainda é longo. Não se perca por causa de um pouco de dinheiro. Este mundo é muito mais complexo do que você imagina. Dito isso, ele vai embora sem olhar para trás. Olho para suas costas, e o sorriso no meu canto da boca desaparece lentamente. Complexo? Claro que sei que é complexo. Se fosse apenas um simples casamento arranjado nos negócios, alguém do nível de Lin Vanvan teria muitos meios de resolver. Não precisaria que ela fugisse de casa. Ela se esconder na minha casa deve ter um motivo mais profundo. E esse motivo, provavelmente está relacionado ao seu pretendente do casamento arranjado. Abaixo a cabeça e olho para o enorme cofre no centro da sala. Está bem, já que vocês montaram o palco, então vou representar bem essa peça com vocês. Quero ver quem é esse pretendente que faz até o homem mais rico do mundo sentir dificuldade. Que tipo de monstro ou demônio é? À tarde, estou pesquisando na internet. Como lidar legalmente e discretamente com uma grande quantidade de ouro. Um número desconhecido liga. Atendo. Alô, é Jianzi? Do outro lado, uma voz jovem e extremamente arrogante. Sou eu. Quem é você? Quem sou eu? Tu não tens direito a saber. A pessoa do outro lado riu com desprezo. Só te dou um conselho. Fica longe da Lin Van. Achas que és digno de tocar numa miúda como ela? Eu não tenho problema nenhum. Falas com arrogância. O quê? És o noivo arranjado dela? Ele pareceu não esperar que eu fosse tão direto, hesitou por um momento. Parece que não és assim tão estúpido. Sim, chamo-me Xu Tian, e em breve serei o noivo da Vanvan. Xu Tian, o nome soa a um CEO arrogante. Estás a ligar para me ameaçar? Eu ri. Não é uma ameaça, é um aviso, disse Xu Tian,
com a voz cheia de desprezo. Já investiguei os teus antecedentes. Apenas um estudante pobre de uma família comum. Os 50 milhões que o tio Lin te deu são mais dinheiro do que alguma vez ganharás na vida. Pega no dinheiro e desaparece, é a melhor escolha que tens. Se não souberes reconhecer o que é bom, e insistires em desejos tolos e absurdos, ele fez uma pausa. A voz tornou-se fria. Vou fazer com que tu, e a tua família, saibam o que é arrependimento. Por exemplo, fazer com que não te possas formar, que os teus pais percam os empregos, que a vossa família toda. Nesta cidade, onde mais poderás ter abrigo? Ou será que és algum deus? Só te digo uma coisa, se ousares tocar num único cabelo dos meus pais, garanto que vais morrer com muito ritmo. Dito isto, desliguei o telefone diretamente. Olhei pela janela, com um olhar gelado. Parece que este Xu Tian é o centro do problema. A pessoa que faz a Lin Vanvan preferir fugir de casa para evitar. A pessoa que faz uma figura tão poderosa como a Lin Vanvan sentir dificuldade, a ponto de só poder resolver as coisas com dinheiro. Este Xu Tian tem, sem dúvida, um passado nada simples. E além disso, ele é arrogante, presunçoso, e não hesita em usar qualquer meio para atingir os seus fins. Para lidar com alguém assim, os métodos convencionais não resultam. É preciso usar jogadas sujas. Encontrei um número. E liguei. O telefone foi logo atendido. Estou? Irmão Z. Que se passa? Estás sem dinheiro outra vez? Primeiro aviso. Este mês só te posso emprestar 200. Mais que isso, vou ter que comer terra, disse a voz do outro lado. Do meu colega de quarto da faculdade, o gordo. Gordo, faz-me um favor. Que favor? Desde que não seja pedir dinheiro emprestado, tudo se resolve. Ajuda-me a investigar uma pessoa. Xu Tian, homem. Cerca de 25, 26 anos. A família deve ser muito rica, extremamente rica. O gordo ficou em silêncio por um momento. Irmãos, e meteste-te com alguém assim? Estou a dizer-te, não podemos meter-nos com gente destas. Ouve o meu conselho. Depressa, gasta dinheiro e pede desculpa. Mandei-te investigá-lo, não para teres uma palestra. Interrompi-o. Diz-me só, consegues investigar ou não? O gordo é do departamento de informática. O maior hobby dele é ser hacker na net. A técnica dele é das melhores na faculdade. Consigo, sim, mas irmãos, isto é ilegal. Vou transferir-te 50 mil, disse eu, calmamente. O gordo ficou em silêncio. 100 mil fechado. O gordo mudou de ideias num instante, a voz ficou até bajuladora. Irmãos, às suas ordens. Não é só investigá-lo, se quiser que lhe desenterre os túmulos dos antepassados. Trato disso na perfeição. O que quer saber dele? Até a cor das cuecas eu lhe desvendo. Naquele mesmo dia, foi enviado para o meu e-mail. O título era muito imponente. Coleção de edição de luxo das várias vergonhas históricas do chefe Xu Tian. Abriu e o conteúdo era ainda mais imponente do que o título. Xu Tian, 25 anos, único herdeiro do grupo Xu. Ativos na casa das centenas de milhares de milhões. Na superfície, é um jovem empreendedor de sucesso, um gênio dos negócios que decide com mão firme. Por trás, é um obsessivo maníaco por controlo, um paranoico ligeiramente neurótico. O ficheiro listava uma série das suas brilhantes façanhas, como por exemplo, uma vez, porque uma atriz olhou um pouco mais para outro ator, ele usou as suas influências para matar esse ator, e trancou aquela atriz na sua mansão durante um mês inteiro. Outro exemplo, ele tinha um rival nos negócios que, num jantar, lhe disputou uma produção. No dia seguinte, a empresa rival sofreu uma aquisição hostil em todos os sentidos. No final, a família ficou arruinada. O mais absurdo é que ele era extremamente supersticioso. Todos os meses gastava uma fortuna para contratar um suposto mestre para prever o futuro e analisar o Feng Shui. A mesa de trabalho estava cheia de objetos bizarros que tinham sido supostamente abençoados, e além disso, ele tinha uma grave mania de limpeza e transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo tinha que estar perfeitamente arrumado, sem qualquer desvio. E então, no final, o gordo ainda anexou um resumo. Irmãos, esse cara é um sujeito durão e também um psicopata. Resumindo os pontos fracos dele. Primeiro, extremamente arrogante, achando que tudo está sob seu controle. Segundo, extremamente supersticioso, morrendo de medo de fantasmas e deuses. Terceiro, transtorno obsessivo-compulsivo extremo. Não suporta nenhum tipo de bagunça. Para lidar com um tipo desses, ou você é mais durão do que ele, ou é mais psicopata do que ele. Eu olhei para aquele relatório e sorri. Ser mais durão do que ele.
Eu não consigo, mas ser mais psicopata do que ele, aí eu já me animo. Desliguei o computador, peguei o celular e mandei uma mensagem para Shu Tian. Amanhã às 10 da manhã, marco no café da Porta Sul, uma conversa rápida. Ele respondeu, quem você pensa que é para ter a honra de me encontrar? Eu não respondi, mas enviei uma foto que o gordo tinha encontrado. Na foto, Shu Tian estava escondido, num templo, fazendo 3 genuflexões e 9 prostrações diante de uma estátua divina, e ao lado havia uma placa com o nome de um dos concorrentes dele. Na frente da placa, 3 incensos acesos, típica versão moderna de boneco voodoo. Após enviar a mensagem, silêncio total. Depois de 10 minutos inteiros, Shu Tian finalmente ligou. A voz dele, cheia de raiva reprimida, gritou, onde você conseguiu isso? Cada macaco no seu galho. Eu disse calmamente, e aí, presidente Shu? Amanhã você tem tempo para uma conversa. Do outro lado da linha, vieram respirações pesadas. Está bem, muito bem. Ele disse entre dentes. Vou querer ver o que essa formiga sem noção quer aprontar. No dia seguinte, cheguei 10 minutos antes no café e escolhi uma mesa perto da janela. Às 10 em ponto, um carro esportivo vermelho chamativo, acompanhado de um barulho estridente, estacionou na porta do café. A porta abriu, e desceu um jovem vestindo terno branco, cabelo brilhante e oleoso, com uma expressão no rosto que gritava, sou o tal. Era Shu Tian. Ele abriu a porta, olhou em volta. Fixou o olhar precisamente em mim, e então, com um andar arrogante, veio na minha direção. Atrás dele, 2 seguranças de preto, cheios de presença. Os outros clientes do café, assustados com a cena, lançaram olhares curiosos. Shu Tian sentou na minha frente, cruzou as pernas e me olhou como se eu fosse lixo. Fala logo, você quer morrer ou quer viver? Ele foi direto ao assunto. Eu não liguei, apenas tomei um gole do meu café. Então, tirei algo da minha mochila e coloquei na mesa, uma bússola, de bronze. Antiga, cheia de símbolos que eu não entendia. Shu Tian ficou surpreso. Franziu a testa. Que palhaçada é essa? Não respondi. Tirei a segunda coisa, um maço de papéis amarelos de talismã. Terceira, uma espada de madeira de pêssego. Quarta, um espelho bagua. Em menos de 1 minuto, a mesa de café entre nós estava coberta de várias coisas místicas, bússola, talismãs, espada de madeira, espelho bagua, sinos, arroz glutinoso, sangue de cão preto, engarrafado, substituído por ketchup. De tudo um pouco. Shu Tian e os 2 seguranças ficaram completamente pasmos. Os outros clientes do café também olhavam, com expressões de esse cara fugiu do hospício. Ignorei todos os olhares, peguei a bússola e, com ar de seriedade, apontei para Shu Tian. Depois, mudei de cara. Ah, que ruim, levantei-me bruscamente. Com o rosto cheio de pavor, apontei para Shu Tian. Shu, você. Sua testa está escura, uma aura esverdeada na cabeça, cercado por energias malignas. Você não vai durar muito. Meu grito saiu forte e cheio de energia. Num instante, todo o café ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram no rosto de Shu Tian, que já começava a ficar verde. Você, que merda você tá falando? Shu Tian ficou entre o espanto e a raiva. Ele xingava, mas seus olhos denunciavam um claro nervosismo. Porque eu tinha tocado exatamente no que ele mais temia. Não disse mais nada. Dei um sorriso frio, peguei a espada de madeira de pessegueiro sobre a mesa e girei-a com destreza. Sou o 38º herdeiro do Monte Longu, conhecido como Mestre Matador. Ando pelo mundo, cortando demônios e expulsando espíritos malignos. Especializo-me em ajudar pessoas como você, que são atormentadas por pequenas assombrações. Vejo que ultimamente você tem tido pesadelos todas as noites, anda com a mente confusa. Sente que alguém está te observando pelas costas. As pupilas de Shu Tian se contraíram. No dossiê do gordo estava escrito que ele andava sob muita pressão por causa dos negócios, e sofria mesmo de insônia e muitos sonhos. E mais, você começa a andar sempre com o pé esquerdo, e usa a mão direita quando vai ao banheiro, não é? Comecei a falar besteira com toda a seriedade. Shu Tian ficou completamente confuso. Você, como sabe? Óbvio, não é assim que toda pessoa normal faz? Mas no meu rosto apareceu um sorriso profundo e misterioso. Os segredos do céu não podem ser revelados. Dei uma volta em torno dele, balançando a cabeça e suspirando enquanto andava. Nossa, que aura maligna, pesadíssima. Já está infiltrando todos os seus órgãos. Senhor Shu, sua situação é muito perigosa. Se não cuidar disso agora, em 3 dias no máximo, terá um desastre de sangue pela frente. Shu Tian já começava a suar frio na testa. Gritou,
tentando parecer firme. Para de bancar o assombrador. Tragam alguém aqui e joguem ele para fora. Os dois seguranças dele já iam avançar. Quando gritei de repente, parem. Tirei um talismã amarelo do bolso. Mordi a ponta do dedo e, com tinta vermelha que já estava preparada, desenhei um símbolo ali. Em seguida, Shu Qian ficou completamente paralisado. Ele sentia o talismã na testa. Molhado, pegajoso, com um leve gosto doce. Instintivamente, ele estendeu a mão para pegá-lo. Não mexa, ordenei com voz severa. Este é o amuleto sagrado do Monte Longu para prender demônios. A aura maligna ainda não foi expulsa. Se você o tirar, a energia negativa vai se voltar contra você, e você vai sangrar pelos 7 orifícios e morrer na hora. A mão de Shu Qian ficou suspensa no ar. Ele acreditou. Ele realmente acreditou. Porque a minha atuação foi muito convincente, e também porque ele mesmo era extremamente supersticioso. E agora? A voz dele já estava chorosa. Não havia mais nenhum traço da sua arrogância. Calma, eu o tranquilizei. Se você cooperar comigo, garanto que ficará a salvo. Empurrei-o de volta para a cadeira. Peguei o sino sobre a mesa e comecei a dançar ao redor dele, num ritual para invocar os espíritos. Enquanto dançava, ficava murmurando: céu, 0, 0, terra, 0, 0. Espíritos e demônios, apareçam logo, não, saiam logo. 3 voltas para a esquerda, 3 para a direita, pescoço torcido, bumbum mexido, dormir cedo e acordar cedo, vamos fazer exercício. No café inteiro, todo mundo estava boca aberto. Um presidente arrogante, de terno branco, com um talismã na testa e cara de pavor sentado ali, enquanto um monge de camiseta e calça jeans fazia uma dança de exorcismo no estilo ginástica radiofônica ao redor dele. A cena era tão bela que eu não ousava olhar. Os 2 seguranças de Shu Qian estavam completamente perdidos. Provavelmente pensando: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Por que estou vendo meu chefe ser feito de bobo? Será que devo ligar para o hospício e mandar levar esses 2 daqui? Dancei por uns 5 minutos. Senti que ia desmaiar de falta de ar. Parei, limpei o suor e disse a Shu Qian com ar grave: não adianta. Esse espírito é poderoso demais, tem muita profundidade. Conteúdo do método convencional? Então o que fazer, mestre? Shu Qian quase chorou. Só há um jeito. Eu o encarei. Com os olhos cheios de sinceridade, a sinceridade move montanhas. Você precisa, publicamente, para aqueles que você já machucou, cantar, confessar todos os seus pecados, para limpar seu karma e obter o perdão dos deuses. Shu Qian empalideceu. Isso não dá certo? Não dá? Eu ri com desprezo. Então espere para morrer de repente. E um aviso. Você saiu hoje de Ferrari vermelha, não foi? Sim, sim. Vermelho representa fogo, também representa sangue. Hoje, você terá um desastre sangrento. Mal terminei de falar. Do lado de fora do café, veio um estrondo. Olhamos na direção. E vimos um triciclo de um gari, sem freio, batendo de frente na Ferrari. Chamativa de Shu Qian. A frente ficou amassada. O rosto de Shu Qian ficou pálido na hora. Mestre, me salve. Ele caiu de joelhos na minha frente. Agarrou minha perna. Chorando desesperadamente, eu confesso, vou contar tudo. Mestre, você tem que me salvar. Olhando para Shu Qian ajoelhado, com o rosto todo sujo de lágrimas e ranho. Meu coração estava em festa. Deu certo. Segurando o riso, ajudei-o a se levantar, bati no ombro dele. Com ar de você é um bom aluno. Fale, filho. Os deuses estão te observando. E então, naquela manhã ensolarada, no café mais chique da cidade, aconteceu uma cena surreal. O herdeiro do grupo Shu, o CEO bilionário Shu Qian, no meio do café, para um grupo de curiosos boquiabertos, começou sua confissão. Meu nome é Shu Qian, sou um idiota. Não devia ter boicotado Zansan, nem adquirido Li 4 à força, não devia. Eu errei mesmo. Enquanto falava, dava tapas no próprio rosto, estralando. Tão sincero. Eu estava ao lado, com uma espada de madeira de pêssego na mão, parecendo um grande mestre. Por dentro, já estava morrendo de rir. Shu Qian, quer competir comigo? Você ainda é muito verde. Diante de um palhaço, qualquer truque é papel de tigre. A confissão pública de Shu Qian logo se tornou a maior piada de todo o círculo social. Disseram que, quando voltou, se trancou no quarto e não saiu por 3 dias. O pai dele, o presidente do grupo Shu, ficou tão furioso que quase teve um ataque cardíaco.
Cortou todos os seus cartões e o mandou refletir. Quanto a mim, a fama de mestre pateta se espalhou por um certo círculo misterioso. Alguém até conseguiu um contato comigo, querendo me pagar uma fortuna para ver o Feng Shui. Eu, claro, recusei firmemente. Brincadeira? Sou só um amador. Encenar uma vez vai, mas muitas vezes é fácil ser descoberto. Depois desse incidente, Lin Vanvan ficou quietinha por uns 2 dias, sem ligar para me xingar. Acho que ela também ouviu de algum lugar sobre as palhaçadas gloriosas de Shu Tian, e ainda estava processando a informação absurda. Na terceira noite, eu estava no sofá jogando videogame quando a campainha tocou de novo. Pensei que fosse outro enviado do meu sogro maluco, e fui atender de mau humor. Na porta, porém, estava Lin Vanvan. Ela usava um vestido branco simples, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, e os olhos um pouco vermelhos. Parecia um coelhinho assustado. Ela ficou parada na entrada, me olhando sem falar. Eu me apoiei no batente, também sem dizer nada. O clima ficou estranho. Depois de um tempo, ela falou baixinho. Posso entrar? Entrar para quê? Aqui não tem jantar Michelin para você. Falei de propósito. Ela mordeu o lábio, os olhos ainda mais vermelhos. Gians, e você ainda está brava comigo, não é? Não estou brava. Falei calmamente, só estou agindo como nos negócios. Seu pai me deu 50 milhões para ficar longe de você. Aceitei o dinheiro. Claro que vou cumprir o trato. Mentira! Ela se exaltou de repente. Você não é esse tipo de pessoa. Só está me provocando de propósito. Então que tipo de pessoa eu sou? Levantei as sobrancelhas para ela. Ela ficou sem resposta. Pensou por um bom tempo. E ainda diz, aquela história do Shu Tian foi você quem fez, não foi? Que Shu Tian, que Tian qualquer. Você resolveu o problema. Não acha que deveria mostrar gratidão? Pensando nos 20 anos de amizade na mesa de jantar, vou te dar um desconto. Só 800 mil está bom. Você, Lin Vanvan ficou com o rostinho vermelho de raiva. Você só fala em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Não tem jeito, tenho medo de ser pobre. Abri as mãos, com uma expressão de quem não liga. Ela me encarou fixamente. Ficou me olhando por um minuto inteiro. De repente, ela sorriu. Sorriu como uma raposinha. Que bom, você quer dinheiro, né? Ela tirou de trás de si um cantil térmico e balançou na minha frente. Aqui dentro tem um Buda pula-o-muro que eu mesma cozinhei para você. Usei os melhores abalones, pepinos do mar, barbatanas de tubarão. O custo foi de uns 200 mil. De agora em diante, vou te trazer todos os dias. 200 mil por dia, até você ficar satisfeito. Que tal? Fiquei atônito. Ainda existem coisas boas assim? Olhei para o rostinho dela, com aquele sorriso cheio de malícia. De repente, senti que não era tão simples. O que você quer, afinal? Nada. Ela enfiou o cantil térmico nos meus braços. Considere como um adiantamento do salário para ser meu namorado. Quase me engasguei com a própria saliva. O quê? Eu disse. Que quero você como meu namorado falso. Ela falou pausadamente. Por quê? Porque, embora o Shu Tian tenha se aquietado por enquanto, meu pai arranjou novos candidatos a casamento arranjado para mim. Li Tian, Wang Tian, Zhao Tian, cada um mais absurdo que o outro. Ela fez uma cara de quem não aguenta mais. Então, preciso de um escudo. Um escudo que faça meu pai desistir de vez, que pense que meu gosto é tão ruim que só posso me casar com um pobre coitado, ganancioso e idiota. Ela me olhou, com os olhos brilhando. E você, Gians, é a pessoa ideal. Aí entendi tudo. Quer dizer que depois de todo o meu esforço, passei de um aproveitador que tentava subir na vida, para um idiota que serve de escudo. Essa sorte, você quer? Não vou. Recusei firmemente. 200 mil por dia. Não é questão de dinheiro. 300 mil por dia. Eu, Gianzi, tenho meus princípios. 500 mil por dia, mais 3 refeições de Buda pula o muro de primeira. Fechado. Meus princípios, diante de dinheiro e comida deliciosa, parecem tão frágeis. Mas tem uma condição. Clareei a garganta, tentando recuperar um pouco de dignidade. Fala. Primeiro, é só fingimento. Nada de contato físico. Pode ser. Segundo, todas as despesas são por sua conta, sem problemas. Terceiro, e o mais importante, olhei para ela, com toda a seriedade. Você precisa me dizer, do que está fugindo, afinal? Não me venha com essa de casamento arranjado. Não acredito. O sorriso no rosto de Lin Vanvan foi desaparecendo aos poucos. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, até que disse baixinho, você quer mesmo saber? Claro. Ela suspirou, e em seus olhos passou uma centelha.
de uma emoção complexa que não conseguia entender, por causa de uma aposta. Aposta? Na geração do meu avô, houve um acordo com o patriarca da família Shu e uma família misteriosa. Os descendentes das 3 famílias devem se casar entre si. O vencedor pode conseguir uma coisa. Que coisa? Um mapa do tesouro. Fiquei sem palavras. Achei que estava ouvindo algum drama empresarial urbano, mas aí o clima mudou. Virou um filme de caça ao tesouro. Dizem que esse mapa do tesouro aponta para um. A voz de Lin Vanvan estava muito baixa. A família Shu sempre cobiçou esse tesouro. Por isso Shu Tian está tão determinado a me ter. E o seu pai? Meu pai não quer que eu me envolva nessa confusão. Ele acha que já tem dinheiro suficiente. Segurança é o mais importante. Por isso ele queria te vencer com dinheiro, para me fazer romper completamente. Com tudo isso. E você? Por que você não fala diretamente com ele? Você não quer o tesouro. Por quê? Ela olhou para mim, com um olhar firme. Porque dentro daquele tesouro há uma coisa que pode curar a doença da minha mãe. Fiquei chocado. Sempre achei que a mãe da Lin Vanvan estivesse ocupada com o trabalho, ou que já tivesse falecido. Sua mãe. O que houve com ela? Ela tem uma doença muito rara. Ficou em coma, sem acordar. Está internada no melhor sanatório da Suíça, mantida viva por equipamentos médicos caríssimos. Todos os médicos disseram que não tem jeito. Só nos cadernos que meu avô deixou menciona que naquele tesouro existe uma fonte da vida lendária. Talvez seja a única esperança. Fiquei em silêncio. Então aquela garota que vive na minha casa todo dia, rindo sem preocupação nenhuma, carrega uma história tão pesada no coração. A tal experiência de vida dela, a tal fuga de casa, não passam de uma rebelião sem jeito dela em busca de esperança. Olhei para os olhos vermelhos dela, e algo no meu coração, de repente, amoleceu. Abri a marmita térmica no meu colo. O aroma intenso encheu todo o quarto. Peguei a colher, tirei uma colherada, soprei, e a levei até a boca dela. Abre. Ela ficou paralisada. O quê? Prova para ver se tá salgado. Falei, com cara de paisagem. Se a comida que a minha futura chefe fez não for boa, vou ter que descontar do salário. Ela me olhou, boca aberta. Coloquei aquela colherada de Buddha Jumps over the wall na boca dela. Ela mastigou, e uma lágrima caiu. Está salgado, ela disse, com a voz embargada. Salgado mesmo. Peguei um lenço de papel e limpei as lágrimas dela, meio grosseiramente. Daqui pra frente, todas as lágrimas vão cair na panela. Economiza sal. Ela me olhou, e o choro virou riso. Jianzi, você é um idiota. Obrigado pelo elogio. Tirei a mão e fiz uma promessa em silêncio. Tá bom, não é só um tesouro? Não é só uma família misteriosa? Já que você não aguenta sozinha, então eu vou aguentar com você. Afinal, comi a comida da sua casa por 20 anos. Embora fosse você se intrometendo na minha. Desde que concordei em ser o namorado de mentirinha da Lin Vanvan, minha vida mudou completamente. Primeiro, o padrão da comida disparou. De pratos caseiros simples, foi direto para o nível de banquetes do palácio. Toda manhã, a Lin Vanvan aparecia na hora certa com uma marmita gigante, cheia de ingredientes que eu só tinha visto na televisão. Na televisão, lagosta australiana, ostras francesas, wagyu japonês. Meus pais, no começo, ainda ficavam lisonjeados. Depois, se acostumaram. Agora, a primeira coisa que meu pai faz ao acordar é me perguntar: filho, hoje é lagosta ou sopa de barbatana de tubarão? O tom, tão casual quanto perguntar: hoje é pão ou bolinho? Segundo, todo dia, na minha conta bancária, aparecia um depósito de 500 mil. Em uma semana, me tornei um milionário. A primeira coisa que fiz foi dar baixa no trabalho dos meus pais. Depois, levei eles para o melhor centro de exames para um check-up completo. Como minha mãe disse, criar filhos para ter segurança na velhice. Meu filho agora é tão bem-sucedido que pode até nos bancar. É claro. Isso é só a superfície. O verdadeiro trabalho está apenas começando. Lin Vani, meu sogro barato, ao saber que a filha dele escolheu um namorado ganancioso e idiota como eu. Dizem que na hora esmagou uma xícara de chá antiga e, em seguida, começou seus testes. No primeiro dia, ele mandou um convite, convidando eu e Lin Vanvan para um jantar beneficente de leilão de alto nível. Nas palavras de Lin Vanvan, era para me mostrar o mundo, me sentir inferior e desistir por medo das dificuldades. No dia do jantar, vestido com a roupa de alta costura que Lin Vanvan preparou para mim, apareci no evento parecendo um figurão. No salão, havia uma multidão de pessoas, perfumes e vestidos elegantes. Cada um usava um sorriso educado e falava termos de negócios que eu não entendia.
Lin Van estava cercado por um grupo de pessoas. Quando nos viu, ele só me lançou um olhar frio e virou o rosto. Aquele olhar, como se estivesse vendo um vira-lata no meio de um bando de cisnes. Lin Van ficou um pouco nervosa. Ela sussurrou para mim, não tenha medo, fique perto de mim. Fale pouco. Eu concordei com a cabeça e, em seguida, fui direto para a área do buffet. Brincadeira, com tanta comida boa. Não comer é desperdício. Peguei um prato e fui empurrando todo mundo na área da comida. Empilhei foie gras, caviar e bolinhos como se fosse uma montanha. As pessoas ao redor me olhavam como se eu fosse um monstro. Lin Van cobriu o rosto, querendo se enfiar em algum lugar na hora. Eu não liguei para eles. Peguei minha montanha e fui para um canto, comendo tranquilamente. Enquanto comia, Lin Van veio com uma taça de vinho. Atrás dele, vinham alguns ricos curiosos. Senhor Jian, está comendo bem? Ele perguntou com um sorriso falso. Mais ou menos, respondi com a boca cheia, falando meio enrolado. Só que esse foie gras é meio gorduroso. Um rico gordo atrás dele riu. O Sr. Jian é muito engraçado. Isso é foie gras top, importado da França. Uma porção custa milhares de dólares. Sério? Fiquei surpreso olhando para o foie gras no prato. Então tenho que comer mais, para recuperar o investimento. E, dizendo isso, enfiei outro pedaço grande na boca. O canto da boca de Lin Van tremeu. Ele respirou fundo, apontando para um vaso de porcelana azul e branca que estava prestes a ser leiloado no palco. Senhor Jian, o que acha daquele vaso de porcelana azul e branca da dinastia Yuan? Era um vaso muito bonito, com um brilho azulado suave sob a luz. O apresentador estava descrevendo sua história e valor com todo entusiasmo. O lance inicial era 80 milhões. Dei uma olhada e perguntei muito sério a Lin Van, tio Lin, você acha que esse vaso serve para o quê? Lin Van ficou paralisado. O que quer dizer? Quero dizer, larguei o prato, gesticulando. Um vaso tão caro, se comprar e usar para conservar picles em salmoura. Será que vai vazar? O rico gordo atrás dele. Cuspir todo o vinho tinto. Os outros também estavam com cara de quem segurava o riso. O rosto de Lin Van ficou preto como o fundo de uma panela. Ele me encarou com firmeza e cuspiu as palavras pelos dentes. Muito bem. Depois disso, ele se virou e saiu. Mais um olhar para mim e ele teria um ataque cardíaco na hora. Olhei para suas costas furiosas. Dei de ombros. Não é só uma tentativa de bancar o durão que deu errado? Vou te mostrar o que é um ataque de baixo nível. Usar a idiotice para vencer a pretensão. Após o fracasso retumbante no leilão, Lin Van sossegou por 2 dias. No terceiro dia, ele teve uma nova ideia. Chamou eu e Lin Van para a sede do grupo temporário. Numa sala de reunião enorme, lotada de executivos do grupo, todos de terno e gravata. Com expressões sérias, Lin Van sentou no lugar principal e apontou para um projeto complexo no projetor. Este é o projeto mais importante do nosso grupo para o próximo trimestre. Sobre desenvolvimento de nova energia. Mas atualmente, encontramos um gargalo. Numa tecnologia-chave. Ele olhou para mim, com um olhar de provocação. Senhor Jian, já que você é namorado de Van, é praticamente da família. Então, que tal dar sua opinião? Todos os olhares dos executivos se voltaram instantaneamente para mim. Havia curiosidade, desdém, expectativa de um showzinho. Eles todos conheciam minha fama. Era claramente intencional de Lin Van me fazer passar vergonha. Lin Van, debaixo da mesa, me deu um chute nervoso, sinalizando para eu não falar besteira. Eu lhe dei um olhar de tranquilidade e então me levantei. Caminhei até a tela do projetor e examinei minuciosamente por um bom tempo aquele plano repleto de jargões técnicos e modelos de dados. O silêncio na sala de reunião era ensurdecedor. Todos esperavam para me ver passar vergonha. Depois de uns 5 minutos olhando, me virei, pigarreei, e disse, este plano é muito complicado. Falei com toda seriedade. São tantos dados, modelos, técnicas que ninguém entende. Vocês não acham que isso é uma grande perda de tempo? Um executivo de cabelo estilo mediterrâneo não se conteve. Senhor Jian, isto é um plano de negócios, não é brincadeira de criança. Claro que precisa ser rigoroso. Rigor? Comer dá para comprar com rigor. Retruquei. Vou lhes dizer uma coisa, fazer negócios é igual a jogar videogame. Peguei uma caneta e desenhei um esboço simples no quadro branco. Vocês agora são como se estivessem lutando contra um grande chefão. O plano de vocês é estudar as habilidades do chefão, calcular os pontos de vida, analisar os padrões de movimento. Adianta alguma coisa? Esse gargalo técnico é como uma habilidade invencível do chefão. Vocês insistem em enfrentar de frente, é claro que não vencem.
Por que não pensam se há algum lugar por onde possam contornar? Usei a caneta para circular um canto discreto no esboço. Por exemplo, aqui. A taxa de conversão de energia de vocês não sobe por quê? Porque o material de vocês tem problema. Por que não tentam combinar o material B e o material C de uma forma inesperada? Isso é impossível. Um diretor técnico rebateu na hora. As propriedades físicas do material B e do material C são completamente incompatíveis. Forçar a combinação só causaria uma explosão. Quem disse para forçar a combinação? Olhei para ele de lado. Vocês não podem usar primeiro o material A para integrar os dois? É como no jogo. Antes de soltar uma habilidade, não precisa aplicar um debuff de quebra de armadura no chefão? Usem o material A para integrar. O diretor técnico ficou pasmo e então mergulhou em pensamentos. Todos os técnicos na sala de reunião começaram a cochichar e sussurrar. Lin Van também franziu a testa. Embora ela não entendesse de tecnologia, podia perceber que minhas palavras pareciam ter tocado em pontos-chave. Esse raciocínio. O diretor técnico ergueu a cabeça de repente, com os olhos brilhando. Deu certo. Iniciou-se um acalorado seminário técnico. E eu, o instigador disso tudo, voltei silenciosamente ao meu lugar, sem alardes. Na verdade, eu não entendo porra nenhuma de novas energias. Só ontem à noite, jogando, vi um vídeo de guia que ensinava como usar um material lixo para sintetizar um item divino, e assim driblar a habilidade invencível do chefão. O que eu disse há pouco foi só trocar os termos do jogo pelos nomes do plano deles. Quem diria, um tiro no escuro, acabou dando a eles uma inspiração. Uma hora depois, o diretor técnico, com um monte de rascunhos cheios de fórmulas, correu emocionado até Lin Van. Presidente, deu certo. Conseguimos! Seguindo o raciocínio do Sr. Jian, encontramos o ponto de ruptura. Esse gargalo técnico está resolvido. Toda a sala de reunião veio abaixo. Todos os executivos me olhavam como se eu fosse um deus. Eles não podiam imaginar que um problema de nível mundial que atormentou toda a equipe por meses fosse resolvido por um leigo usando uma lógica de videogame. Isso é ciência ou misticismo? Lin Van também ficou completamente estupefata. Ela olhou para mim, e seu coração se encheu de um choque. Uma confusão sem precedentes. Ela queria me fazer passar vergonha, mas no final, eu lhe entreguei um mérito enorme. A sensação era como se ela tivesse dado um soco no ar, e ainda se cortado com a placa de aço escondida no algodão. Dá para imaginar a frustração. Eu olhei, que tal, nos dar a sua opinião? Os olhares de todos os executivos convergiram instantaneamente para mim. Havia curiosidade, havia desprezo. Está armado para o meu vexame. Eles conhecem todas as minhas façanhas. Isso claramente foi intencional da Lin Van. Quer que eu passe vergonha? Ela me chutou nervosamente por baixo da mesa, sinalizando para eu não falar besteira. Eu lhe dei um olhar de confiança e me levantei. Caminhei até a tela de projeção e examinei cuidadosamente por um bom tempo o plano cheio de jargões técnicos e modelos de dados. O silêncio na sala de reuniões era assustador. Todos esperavam para me ver passar vergonha. Após uns 5 minutos, virei-me e beijei a minha cunhada. Acho que este plano é muito complicado, falei solenemente. Tantos dados, tantos modelos, tantas tecnologias incompreensíveis. Vocês não acham que isso é uma perda de tempo? Um executivo de cabelo estilo mediterrâneo não se conteve. Sr. Jian, isto é um plano de negócios, não uma brincadeira. Precisa ser rigoroso. Rigor? Rigor dá para comer, retruquei. Deixem-me dizer uma coisa. Fazer negócios é como jogar videogame. Peguei uma caneta e desenhei um esboço simples no quadro branco. Vocês agora estão como se estivessem enfrentando um grande chefe. O plano de vocês é estudar todas as habilidades do chefe, calcular a vida dele, analisar os movimentos dele. Isso adianta? Esse gargalo técnico é como uma habilidade invencível do chefe. Vocês insistem em enfrentá-lo de frente. Claro que não vencem. Por que não pensar? Se há algum lugar por onde se possa contornar, com a caneta, fiz um círculo num canto discreto do esboço. Aqui, por exemplo, a taxa de conversão de energia de vocês nunca aumenta por quê? Porque o material de vocês tem problema. Por que não tentar combinar o material B e o material C de uma forma inesperada? Isso é impossível, um supervisor técnico rebateu na hora. As propriedades físicas dos materiais B e C são completamente incompatíveis. Forçar a combinação só causaria explosão. Quem disse para forçar? Revirei os olhos para ele. Vocês não podem primeiro usar o material B para fundir os dois? É como no jogo. Antes de soltar uma habilidade, não precisa primeiro aplicar um debuff de redução de armadura no chefe?
Use o material B para fundir. O diretor técnico ficou atordoado e então caiu em pensamentos profundos. Todos os técnicos na sala de reuniões começaram a sussurrar uns com os outros. Lin Van também franziu a testa. Embora não entendesse de tecnologia, ela podia perceber que minhas palavras pareciam ter tocado em alguns pontos-chave. Isso, essa ideia. O diretor técnico de repente levantou a cabeça, com os olhos brilhando. Transformou-se em uma acalorada discussão técnica. E eu, o instigador disso tudo, voltei silenciosamente para meu lugar, escondendo mérito e fama. Na verdade, eu não entendo nada de novas energias. Só ontem à noite, jogando, vi um vídeo de tutorial sobre como usar um material lixo para sintetizar um item divino, e assim driblar a habilidade de invencibilidade do chefe. O que eu disse foi apenas trocar os termos do jogo pelos substantivos do plano deles. Quem diria, um gato cego pegou um rato morto, e realmente dei a eles uma inspiração. Uma hora depois, o diretor técnico veio correndo com uma pilha de rascunhos cheios de fórmulas, emocionado, até Lin Van, presidente, conseguimos. Nós conseguimos. Seguindo a linha de pensamento do Sr. Jian, encontramos um ponto de avanço. Esse gargalo técnico está resolvido. Toda a sala de reuniões explodiu em euforia. Todos os executivos me olharam como se eu fosse um deus. Eles não conseguiam imaginar que um problema mundial que atormentou toda a equipe por meses fosse resolvido por um leigo usando a lógica de jogar videogame. Isso é ciência ou misticismo? Lin Van também ficou completamente pasma. Ela olhou para mim, e em meu coração senti um choque e confusão sem precedentes. Ela queria me fazer passar vergonha, mas no fim, eu lhe dei um mérito imenso. A sensação era como dar um soco no algodão e ainda cortar a mão no aço dentro do algodão. Dá para imaginar a frustração. Olhando para seu rosto cheio de expressões, denunciei a polícia usando meu software anônimo. O conteúdo da denúncia era: dentro do campus universitário, foi descoberto um grupo de terroristas armados perseguindo 2 alunos. Quando aquele grupo de assassinos viu essa cena, seus rostos ficaram verdes. Eles queriam fugir, mas já era. Todos começaram a cochichar e sussurrar, e Lin Van franziu a testa. Ele não entende de tecnologia, mas conseguiu perceber que minhas palavras pareciam tocar em alguns pontos-chave. Isso, essa ideia. O supervisor técnico de repente levantou a cabeça, os olhos brilhando, e formou-se uma animada reunião técnica. E eu, o causador de tudo isso, voltei calmamente ao meu lugar, escondendo mérito e fama. Na verdade, não entendo porcaria nenhuma de novas energias. Só ontem à noite estava jogando. Vi um vídeo de tutorial sobre como usar um material lixo para sintetizar um item divino, assim cancelando a habilidade de invencibilidade do chefe. O que eu disse agora foi só trocar os termos do jogo pelos nomes no plano deles. Quem diria que, como um gato cego que encontra um rato morto, eu realmente lhes daria inspiração. Uma hora depois, o supervisor técnico veio com uma pilha de papéis, rascunho cheio de fórmulas, correu emocionado até a presença de Lin Van, presidente. Deu certo. Conseguimos. Seguindo a ideia do Sr. Jian, encontramos o avanço. Este gargalo técnico foi resolvido. Toda a sala de reunião ficou em ebulição. Todos os executivos me olharam como se eu fosse um deus. Eles não podiam imaginar. Um problema mundial que afligiu toda a equipe por meses foi, na verdade, resolvido por um leigo. Resolvido com uma lógica de videogame. Isso é ciência? Ou misticismo? Lin Van também ficou completamente atonita. Ele me olhava. Meu coração estava cheio de espanto e incompreensão sem precedentes. Ele pretendia me fazer passar vergonha, mas no final, meu corpo estava cheio de espanto e incompreensão sem precedentes. Ele pretendia me fazer passar vergonha, mas no final, mas eu lhe entreguei um feito enorme. A sensação era como se ele tivesse batido em algodão. Com um sorriso suave, pegou na chave na sua frente e deu um pequeno gole. Disse: surpresa? Inesperado. É isso mesmo. Brincar comigo? Tenho 100 maneiras de te surpreender com jogadas inesperadas. Vou esfregar a minha visão do mundo no chão, repetidamente. Desde que me tornei lendário na reunião do Grupo Lin. E venci até problemas de Olimpíadas de Matemática, tentando testar os limites do meu QI. Eu, claro, aceitei tudo e depois vendi no mercado de usados. Ele ainda tentou discutir filosofia comigo, falando de Sócrates a Nietzsche, querendo perceber como funciona o meu cérebro. E eu comecei a falar sobre o Tão Te Ching. O tão que pode ser expresso não é o tão eterno. Tio Lin, a razão por que não me compreendes é porque a tua visão ainda está no nível do tão, enquanto eu já atingi o nível do tão não expresso. Lin Vani, depois de ouvir, ficou em silêncio por um bom tempo, depois mandou comprar todos os livros do Tão Te Ching da empresa.
e passou 3 dias em reclusão a estudá-los. Lin Vanvan disse-me que o pai dela agora me olha todos os dias como se eu fosse um alienígena, cheio de admiração, curiosidade e até um pouco de medo. Ela desistiu completamente da ideia de nos separar, porque percebeu que alguém como eu, que não segue o roteiro, está fora do seu controle. Se forçasse a separação, quem sabe que loucuras ainda maiores eu faria. E o nosso namoro de contrato, sem a pressão externa, tornou-se cada vez mais real. Íamos juntos ao mercado noturno, comer em barracas de rua. Eu gozava com a cara dela a comer, e ela roubava o último pedaço de carne do meu prato. Ficávamos no sofá a jogar videojogos, eu queixava-me que ela era má, ela berrava que eu não sabia conectar ao ocidente. Tudo parecia ter voltado aos nossos tempos de criança. A única diferença era que o saldo da minha conta bancária continuava a crescer a um ritmo estável de 500 mil por dia. Nesse dia, Lin Vanvan chamou-nos de repente à sua casa, uma enorme mansão a meio da montanha, tão imponente como um castelo. No escritório, Lin Vanvan estava sentada atrás de uma enorme secretária de mogno, com uma expressão mais séria do que nunca. O caso da família Xu teve novos desenvolvimentos. Ela foi direta. Depois de Xu Tian, aquele idiota, ter morrido da última vez, o pai dele, Xu Xiong, entrou em ação pessoalmente. Ela usou métodos obscuros para descobrir pistas sobre o tesouro. Que pistas? Perguntei. Ela descobriu que as 3 chaves para abrir o tesouro estão escondidas em 3 lugares diferentes. E uma delas está precisamente. Xu Xiong já enviou pessoas. O objetivo é claro, a todo custo: obter a chave. A cara de Lin Vanvan empalideceu. E nós, o que fazemos? Já reforcei a segurança, mas Xu Xiong é uma pessoa implacável, que não hesita em usar todos os meios. Receio que ele vos ataque. O olhar de Lin Vanvan caiu sobre mim. Jians, eu sei que tens algumas habilidades especiais. Ela escolheu as palavras com cuidado. Por isso, peço-te que protejas Vanvan. Protegê-la? Posso aceitar. Assenti com a cabeça. Mas tenho uma pergunta. Diz: onde estão as outras 2 chaves? E essa tal família misteriosa, qual é a sua origem? Lin Vanvan ficou em silêncio. Essa história é longa. Essa família misteriosa, de apelido, age de forma enigmática, com um poder insondável. Parecem ser os verdadeiros guardiões do tesouro. Quanto às outras 2 chaves, uma está com a família Qin, e a outra. Então, a situação atual é: a família Xu quer roubar, a família Qin quer proteger, e a nossa família está no meio. Pode-se dizer que sim. Percebo. Isto é um jogo de 3 forças, e eu e Lin Vanvan já fomos, contra nossa vontade, arrastados para o centro do tabuleiro. Está bem. Percebo. Levantei-me. Tio Lin, fique descansado. Enquanto eu estiver aqui, ninguém toca no cabelo da Lin Vanvan. O meu tom foi calmo, mas carregava uma confiança inquestionável. Lin Vanvan olhou para mim com um olhar complexo. Ela provavelmente ainda não entendia como alguém tão idiota como eu tinha tanta confiança. Nos dias seguintes, tudo estava calmo. O pessoal da família Xu parecia não ter aparecido. Mas eu sabia que isso era apenas a calmaria antes da tempestade. E, de facto, uma semana depois, os problemas chegaram. Naquele dia, eu e a Lin Vanvan estávamos a namorar na biblioteca da escola. Na verdade, ela foi arrastada por mim para me ajudar a escrever a tese. De repente, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do gordo: irmãoze, cuidado. Detectei uma força desconhecida a aproximar-se da tua localização. Equipamento de primeira, mas intenções. O meu olhar ficou sério. Chegaram. Levantei a cabeça e examinei a biblioteca. Rapidamente, nos cantos das estantes, descobri algumas pessoas suspeitas. Estavam todas em roupa civil, mas a maneira de andar e o olhar atento denunciavam a sua identidade incomum. Estavam a cercar-nos silenciosamente. A Lin Vanvan também sentiu que algo estava errado e agarrou-me o braço, nervosa. Jiance, não tenhas medo. Bati na mão dela e disse em voz baixa: vamos representar uma cena. Levantei-me de repente e apontei para Lin Vanvan. Com uma expressão de indignação: Lin Vanvan, foste longe demais. O meu grito atraiu novamente a atenção de toda a biblioteca. Lin Vanvan, o que é que eu fiz? Tu andaste a esconder dinheiro às minhas costas, disse com dor no coração. A Lin Vanvan ficou completamente paralisada. Aqueles que estavam prestes a agir também ficaram confusos. Provavelmente estavam a pensar: viemos para uma missão secreta, como é que de repente entramos no set de um drama familiar? Não lhes dei tempo para reagir. Contornei a mesa. Arranquei o saco da Lin Vanvan e despejei tudo em cima da mesa. Batom, pó compacto,
um espelhinho e alguns cartões bancários. Peguei nos cartões e levantei-os bem alto. Olhem todos! Foi isto! Ela disse-me que não tinha dinheiro, mas andou a fazer cartões às escondidas. Lin Van Van, acabamos. Terminamos. Depois de dizer isto, peguei nos cartões e saí da biblioteca sem olhar para trás. Jianzi, devolve-me os meus cartões. A Lin Van Van percebeu e correu atrás de mim. Aqueles assassinos ficaram completamente confusos. Este guião não está certo. Não era para ser um sequestro? Como é que se transformou num roubo de cartões? O líder rangeu os dentes e ordenou em voz baixa. Esquece. Persegue. E assim, no campus da Universidade de Pequim, aconteceu uma cena extremamente bizarra. Eu corria à frente. Enquanto gritava, pega no ladrão. Alguém roubou cartões bancários. A Lin Van Van corria atrás, gritando, Jians, e seu malvado. Devolve-me o meu cartão preto de edição limitada. Um grupo de assassinos vestidos de preto perseguia-os implacavelmente. Mas sem ousar revelar a sua identidade, só podiam correr resignados. Os estudantes à volta tiraram os telemóveis e começaram a filmar aquele grande drama do ano. Chocante! Casal da Universidade de Pequim em crise. Rapaz rouba cartões da namorada em público. As 100 formas de um namorado idiota. Terminaram um relacionamento. Corria a toda velocidade, levando-os diretamente para a guarita de segurança da escola. Apoiei-me, bati com os cartões na mesa. E, ofegante, disse ao segurança que estava a dormitar, senhor, vim entregar-me. Roubei os cartões da minha namorada. Sou culpado. O segurança levou um susto. Perdendo todo o sono. Olhou para mim, depois para Lin Van Van que chegava a correr. E para o grupo de transeuntes vestidos à paisana e ofegantes. Ficou completamente confuso. O quê? O que é que se passa aqui? Nesse momento, ouviram-se sirenes. Várias viaturas policiais chegaram a toda velocidade, cercando completamente a pequena guarita. Do carro desceram 2 policiais fortemente armados, que eu tinha chamado com antecedência usando o aplicativo anônimo que o gordo me deu. A denúncia foi feita pelo meu software anônimo. O conteúdo da denúncia era, dentro do campus universitário, encontrado um grupo de terroristas armados perseguindo 2 estudantes. Ao verem aquela cena, ficaram verdes de medo. Eles quiseram fugir, mas já era tarde demais. Não se mexam, polícia. Mãos ao alto. Os agentes especiais avançaram de uma vez, e num instante, imobilizaram-nos todos no chão. Revistaram-nos e encontraram pistolas, silenciadores, agulhas de anestesia, flagrante delito. Ao ver esta cena dramática, Lin Van Van abriu a boca, boquiaberta, sem conseguir dizer nada. Olhou para mim. O seu olhar transbordava admiração. Finalmente percebeu por que é que eu, na biblioteca, encenara toda aquela farsa. Era a forma mais absurda que encontrei para eliminar o perigo pela raiz. Pisquei-lhe o olho, cheio de orgulho. Depois, virei-me e, com um ar cheio de arrependimento, disse ao tio polícia ao lado, tio polícia, eles são eles. Eu sou eu. Embora eles sejam terroristas, eu também cometi um crime. Roubei o cartão do banco da minha namorada. Apesar de não ter um tostão, a gravidade do ato é enorme. Peço para ser detido com eles, para refletir bem sobre os meus erros. O tio polícia olhou para mim, depois para o grupo de assassinos ao lado, que só queriam morrer. Os cantos da boca espasmavam sem parar. Deu-me umas palmadinhas no ombro e disse, com toda a seriedade: rapaz, ter cérebro é bom, mas estar doente precisa de tratamento. No final, os assassinos da família Chu foram todos apanhados. E eu, por sugerir usar o jogo de Go e me entregar ativamente, recebi apenas uma reprimenda verbal do tio polícia e fui libertado. Este acontecimento tornou-me completamente famoso nos círculos da alta sociedade local e na região. Ninguém mais ousou subestimar-me, o verdadeiro justiceiro. Lin Van Van transferiu diretamente 10% das ações do Grupo Lin para o meu nome, eufemisticamente chamando-lhe Dot. Ao olhar para a longa sequência de zeros na minha conta, senti pela primeira vez a enfadonha monotonia dos ricos. No final da história, com a operação conjunta minha e do gordo, conseguimos encontrar os segredos sórdidos das famílias Chu e Qin. Usando o método que mais temiam, forçamo-los a desistir desta disputa pelo tesouro. E a chave, que estava escondida num sótão, tinha estado sempre com Lin Van Van. Era um pingente de colar deixado pela mãe dela. Quanto à chamada fonte da vida, também a encontramos. Ela não pode ressuscitar os mortos, mas é um minério de energia extremamente raro que pode fornecer energia quase ilimitada aos equipamentos médicos mais avançados. Foi graças a ele que a mãe de Lin Van Van finalmente despertou do coma. Tudo teve o final mais perfeito.
Numa tarde ensolarada, eu estava deitado no gramado da minha própria vila. Aproveitando a felicidade de ser um peixe salgado, Lin Van Van trouxe uma bandeja de frutas cortadas e sentou-se ao meu lado. Ei, Jiance, vamos nos casar. Fiquei surpreso. Olhando para ele, sob o sol, seus olhos eram mais brilhantes que as estrelas. Eu sorri. Casar pode, mas tenho uma condição. Que condição? Ele perguntou nervosamente. Sentei-me. Aproximei-me do ouvido dele e sussurrei uma frase. Depois de ouvir, seu rosto ficou vermelho de repente. Pegou um pedaço de melancia e colocou na minha boca. Jiance, seu pervertido. O que eu disse afinal? Eu disse que a partir de agora você cozinha em casa. Eu lavo a louça. Afinal, comi sua comida por 20 anos, preciso retribuir. Embora seja você quem se aproveitou de mim, pelo resto da vida, quero ser eu a cuidar de você. Para abraçar você.